Irmãos, nós começamos na semana passada uma série de mensagens na primeira carta de João, no primeiro livro de João. E a gente adotou como tema para essa série de mensagens, de 8 mensagens, o tema Ame o seu vizinho. Nós vimos que esse livro de 1 João vai falar a respeito do amor a Deus. E quando nós aprendemos sobre o amor a Deus, nós aprendemos também que o amor a Deus, ele se desdobra no amor ao próximo. Que nós amamos o nosso Deus e como resultado do amor que nós temos a Deus, que é uma resposta do amor de Deus por nós, nós amamos também o nosso próximo. O amor ao próximo, o amor a Deus precede ao amor ao próximo. E a gente aprendeu na semana passada que Deus é a fonte de todo amor. E conhecemos o amor na medida que nós conhecemos a Deus. O coração do homem é um coração enganoso e, às vezes, nós temos compreensões erradas, deturpadas sobre o que é o amor. E por causa da nossa compreensão equivocada sobre o amor, às vezes nós confundimos o amor, a forma como Deus nos ama. Às vezes nós projetamos no amor apenas um sentimento. E talvez isso, por conta de uma má compreensão ou de uma compreensão equivocada sobre o que de fato é amor, o cristianismo, ao longo da história, às vezes é acusado de ser uma religião que leva os seus adeptos a pecar. Porque é comum você ouvir alguém falando o seguinte, quando compreende, por exemplo, a doutrina da justificação, que nós somos justificados mediante a fé, que a salvação é um ato de Deus por nós, e que Deus me ama independente daquilo que eu faço. Aí surgem compreensões erradas da seguinte forma. Se Deus me ama independente daquilo que eu faço, então eu vou fazer aquilo que eu quiser. Porque o amor dele por mim é incondicional. É porque nós projetamos um amor sentimental. E nisso nós construímos um conceito equivocado sobre a graça de Deus. Já que a salvação é gratuita, uma compreensão errada sobre o amor vai induzir algumas pessoas a imaginar que o cristianismo é uma religião que leva as pessoas a pecar. Já que uma vida santa e boas obras não contribuem em nada para a minha salvação, muitas pessoas podem usar isso como desculpa para viver uma vida licenciosa, uma vida de pecados. Embora, de fato, as nossas boas obras e o nosso viver santo não contribua em nada para a nossa salvação, um pensamento assim que eu posso viver a vida da forma como eu quiser, que independente disso, já que Deus me ama, independente do que eu faço, eu vou viver a vida que eu quiser, só pode surgir do coração de alguém que não ama a Deus. Se alguém pensa o seguinte, se Deus me ama independente do que eu faço, eu vou fazer aquilo que eu quiser, um questionamento, um pensamento assim, só pode surgir de um coração de alguém que não ama a Deus. Porque quando eu penso assim, a pergunta ela muda. Não é a respeito da certeza do amor de Deus por mim, e sim do meu amor a Deus. Porque o amor, ele implica em obediência. Quantos são pais aqui? Quantos têm filhos aqui? Você imagina só, você tem seus filhos. E seu filho é extremamente amoroso. Seu filho, ele demonstra afeto por você. Seu filho te abraça, seu filho fala palavras carinhosas para você, mas ele te desobedece em tudo. Ele não te obedece em nada. Ele faz exatamente o contrário de tudo aquilo que você pede para ele fazer. Nenhum pai, nenhuma mãe ficaria satisfeito ou ficaria feliz com um filho que, apesar de demonstrar amor, de falar que ama o seu pai, a sua mãe, o desobedece em tudo. O que pensamos? O que nós pensaríamos caso
caso fosse esse a sua condição, a sua relação com seu filho. Meu filho não me ama. Ele fala isso da boca para fora. Porque não adianta nada, ele demonstra afeto, ele demonstra carinho, mas ele faz exatamente o contrário de tudo aquilo que eu mando ele fazer. A vontade de Deus, meus irmãos, apesar dele saber que é impossível para o homem ter uma vida completamente sem pecado, a vontade de Deus é que tenhamos uma vida pura e santa, mesmo sabendo que a gente não pode absolutamente viver sem pecado. Ele espera que, apesar do pecado, a gente conviver com a presença do pecado, o Senhor espera que o pecado não seja a marca principal, a característica principal da vida dos seus filhos. Aí o apóstolo João, quando ele começa falando sobre a carta, na sua primeira carta, ele fala sobre a certeza do amor de Deus, como nós vimos na semana passada, e logo em seguida, ele fala sobre o conceito de andar na luz. As pessoas que estavam lendo aquela carta, a carta para quem foi endereçado, aquelas pessoas elas tinham uma enorme influência de um grupo chamado gnósticos. Esse grupo, o que eles pensavam? Eles imaginavam que andar na luz, que significava o conhecimento de Deus, tinha como finalidade uma purificação espiritual, mas que o corpo, a matéria, era completamente desprezível, não tinha salvação. Então o corpo, a matéria era completamente má, então era necessário um conhecimento de Deus para uma purificação do espírito. E isso gerava uma dicotomia, gerava uma incoerência na forma como eles viviam, com a forma com que eles diziam pensar, com o conhecimento de Deus que eles diziam possuir. Então, o apóstolo João ele faz essa advertência àqueles irmãos. Por isso eu te convido a ler, vamos nos colocar de pé, o texto vai ser projetado, 1 João 2, do versículo 1 ao 14. A palavra de Deus que diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro, nele e em vocês, pois as trevas não se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegam. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo, porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem o Pai. Eu lhes escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Amém? Pode se assentar. O apóstolo João ele começa a falar sobre a coerência entre
ter o conhecimento de Deus, que o conhecimento de Deus traz para nós a certeza do amor de Deus e de que forma isso resulta na nossa vida. Ele começa falando de forma explícita, no capítulo 2, o propósito dessa seção do texto. No versículo 1, quando ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. O propósito de João, ao começar o capítulo 2, é falar sobre a obediência, sobre a característica fundamental na vida daqueles que amam a Deus, que é a obediência a Deus, como nós falamos. É incoerente um filho que expressa amor ao seu pai, expressa amor à sua mãe, mas o desobedece em tudo. O que João ele está falando, ele está explicando àqueles irmãos aquilo que nós podemos ver também lá em Romanos 6, quando o apóstolo Paulo fala para aqueles irmãos que nós, na morte de Cristo, a nossa natureza de pecado também morreu. Que sem Cristo nós éramos escravos do pecado. Que sem Cristo todas as nossas ações e pensamentos eram orientadas pelo pecado. Mas que em Cristo todos nós somos livres para dizer não ao pecado e obedecer a Deus. Então, a melhor forma de demonstrarmos, de testemunharmos o nosso amor a Deus, é obedecendo a Ele. E João, ele apresenta algumas razões pela qual nós devemos obedecer a Deus. A primeira razão, no versículo 1 e 2, ele vai falar que Jesus é o nosso advogado. Na verdade, na versão que a gente leu, na NVI, vai falar que ele é o nosso intercessor. Em algumas traduções, se eu não me engano, na Almeida corrigida, vai usar a expressão advogado. Essa expressão, no grego, ela aparece várias vezes no Novo Testamento. Em alguns momentos, ela vai colocar como conselheiro, às vezes vai ser traduzido como intercessor, mas nesse texto de 1 João, em muitas traduções, vai estar como advogado. A palavra, ela é muito ampla, e ela, de fato, engloba conselheiro, intercessor, advogado. Todas essas expressões fazem sentido para essa palavra. Mas, quando João ele fala aqui, a palavra advogado, ao meu ver, ela expressa melhor aquilo que Jesus faz por nós. Porque quando a gente pensa em Jesus como nosso intercessor, a gente pode construir uma ideia um pouco equivocada. Principalmente na nossa cultura católica. Não sei quantos aqui assistiram um filme nacional chamado Alto da Compadecida. E tem um momento no filme que aparece um tribunal, onde o camarada ele vai ser julgado, e quando ele vai ser julgado, Jesus ele está no trono, e Maria é a intercessora. E Jesus é o juiz. E o que Maria ela fica fazendo o tempo todo? Ela fica tentando sensibilizar o juiz para pegar leve com o cara e abrandar a pena, a condenação. Fica intercedendo, tentando sensibilizar. E, de alguma forma, isso faz parte da cultura brasileira. De ter um intercessor que fica tentando sensibilizar o juiz diante da nossa culpa. Só que, quando a gente olha para o texto e vê que Jesus é o nosso advogado, a gente pensa primeiro o seguinte: se a Bíblia diz que nós precisamos de um advogado, então nós precisamos, óbvio. E por que nós precisamos de um advogado? Nós precisamos de um advogado porque nós não temos condições nenhuma de comparecer diante do juiz, do pai, sem a presença de um advogado. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos de um advogado e nós temos esse advogado. O papel principal de Jesus, meus irmãos, não foi ser apenas um exemplo moral para a gente, embora ele tenha sido. O papel principal de Jesus não é simplesmente ser um apoio amoroso
para cada um de nós, embora ele seja. O papel principal de Jesus foi morrer na cruz por nós e ser o nosso defensor, aquele que advoga por nós. Sabendo que Jesus é nosso advogado, nós entendemos que o seu papel foi ainda mais radical do que simplesmente morrer na cruz por nós. Além de morrer, ele nos defende. Em um julgamento, o seu advogado ele tem o papel o quê? De te defender. Você dá lá, assina um documento, uma procuração, para que ele te represente, para que ele te defenda. Em algumas situações, você como réu, você nem precisa estar diante do juiz, apenas o seu advogado comparecendo, dependendo da situação, é suficiente. E se diante da corte, você estiver inseguro, você gaguejar, mas o seu advogado ele for brilhante, executar um excelente papel, não vai ser o seu desempenho que vai ser levado em conta. O seu advogado ele vai vencer e vai vencer por você. Vai ser o desempenho do seu advogado que vai ser levado em conta. Apesar do seu nervosismo, apesar da sua insegurança. Mas se você tiver um bom advogado, ele pode vencer por você. Então, se você comete um crime, você vai precisar muito mais do que um conselheiro, muito mais do que alguém que vai interceder por você, que vai tentar sensibilizar o juiz por você, mas você vai precisar de alguém que te defenda. E João está falando que Jesus faz esse papel por nós. Jesus, ele nos defende, ele é o nosso advogado. Você vai precisar muito mais do que alguém que seja um bom exemplo, ou demonstre amor por você, embora isso seja importante, numa situação onde você é acusado de algo. Muito mais do que apoio amoroso, do que bons conselhos, você vai precisar de um advogado. Imagina só se Jesus fosse simplesmente aquela figura, como a figura lá do julgamento do Alto da Compadecida que eu coloquei como exemplo. Ele tentando convencer o Pai para pegar leve com a gente, para não nos condenar. Toda vez que a gente errar, ele pedindo ao Pai, tentando sensibilizar o Pai. Em algum momento o Pai se cansaria, meus irmãos. Jesus, ele advoga por nós e advoga de outra forma. Ele não pede relaxamento da nossa pena, nem anistia pelos nossos pecados. Jesus, ele pede justiça. Jesus, ele pede o cumprimento da lei, a nossa absolvição pelo cumprimento da lei. Mas como assim? Se a palavra de Deus diz que nós estamos não sob o domínio da lei, mas sob o domínio da graça de Deus. Acontece o seguinte, meus irmãos, a lei de Deus diz o quê? Que a consequência, a pena para o pecado é a morte. E nós somos culpados. Então Jesus, ele pede ao Pai o seguinte: Senhor, absolve o meu povo. Absolve o meu povo da culpa, do pecado. Eles são culpados. E a pena para o pecado é a morte. Só que o que acontece é que Jesus já pagou essa pena. Aí Jesus fala o seguinte para o Pai: olha, Pai, olha aqui o meu sangue como prova da minha morte. Porque a pena para o pecado deles é a morte. Só que a morte, a pena para eles, eu já cumpri. E ninguém pode exigir 2 pagamentos para uma única dívida. Por exemplo, eu vou lá no banco, eu tenho um crédito aprovado, aí eu pego um empréstimo. Pego lá aquele empréstimo, mas depois que eu pego o empréstimo, eu vejo que eu não tenho condições nenhuma de pagar aquele empréstimo. Aí um amigo meu, que tem dinheiro, por exemplo, o Eric, vai lá no banco, aí fala: Cristiano, fica tranquilo, entendeu? Eu vou pagar a dívida para você. Mas não, não, você não precisa me pagar nada de volta. Eu vou lá no banco e vou pagar a sua dívida. Ele vai lá no banco, paga a dívida. Aí o banco chega para me cobrar: olha só, você não pagou. Aí eu falei: não, eu paguei sim. Não, você não veio aqui no banco pagar. E Eric, não, paguei sim. Olha aqui a prova. Olha aqui o boleto pago. O fato do Eric ter pago a minha dívida não dá direito ao banco a
cobrar novamente a dívida, porque foi ele que pagou. Embora tenha sido outra pessoa que tenha pago a minha dívida, mas aquela dívida foi quitada. Se eu não pagar, eu mereço o quê? Ser processado, ter um nome sujo. Eu mereço a consequência do não pagamento da dívida. Mas se aquela dívida foi paga, mesmo que tenha sido pago por outra pessoa, se o banco me cobrar novamente por aquela dívida, o banco vai estar sendo injusto. O banco ele não pode ser injusto não me cobrando a dívida. Mas ele também não pode ser injusto me cobrando mais de uma vez. É assim que Jesus faz conosco. Quando Jesus é o nosso advogado, ele não está simplesmente pedindo anistia da nossa pena. Ele está pedindo ao Pai justiça. Ele está pedindo a absolvição da condenação do nosso pecado mediante a lei. Porque para aquele pecado, para aquela dívida, ele já pagou. E o sangue de Jesus é a prova da sua morte. Porque a consequência do pecado é a morte espiritual, física e eterna. E Cristo, ele é o cumprimento da lei. Outras religiões, meus irmãos, têm uma dinâmica diferente para a obediência. Outras religiões entendem que a balança da justiça é o local onde você fica empilhando boas obras até você ser salvo. Se as suas obras pesarem mais do que os seus pecados, você vai converter a sua condenação em salvação. Por isso a obediência. Então eu preciso fazer. A salvação é baseada no seu desempenho, na sua obediência, naquilo que você faz. Mas a nossa obediência a Deus é fruto do nosso amor por Ele, que é resultado do amor dele por nós. E a primeira razão que João apresenta aqui para nós é que nós precisamos amar a Deus, conhecer a Deus por quem Ele é. E Jesus, conhecendo aquilo que Ele fez, sabendo que Ele é o nosso advogado, nós precisamos amá-lo. E como forma de gratidão, obedecer a Ele. Essa é a base da nossa obediência. O amor a Deus por nós, que deve gerar em nós um amor a Ele. O medo, meus irmãos, pode ser uma motivação, uma motivação para obedecer. Mas a obediência verdadeira sempre é fruto do amor. Imagina só, um casal, onde um dos cônjuges não trai o outro, simplesmente por medo do outro descobrir a traição. Isso é suficiente? Qual cônjuge ficaria feliz em descobrir que o outro não o traiu simplesmente porque tinha medo que fosse descoberto? Um casamento saudável, baseado no amor verdadeiro, um não trai o outro, independente se o outro pode descobrir. Um é fiel ao outro porque ama o outro. E às vezes nós queremos, às vezes somos tentados, e é comum ver nos púlpitos a pregação de uma obediência baseada no medo. Se eu obedeço a Deus por causa do medo, eu preciso rever o meu relacionamento com Deus. Como está o meu relacionamento com Deus? A nossa obediência precisa ser sempre fruto do amor. E a nossa obediência demonstra de forma prática o nosso conhecimento de Deus. E João ele avança para o versículo 3, versículo 4, ele vai falar sobre o conhecimento de Deus. Os leitores daquela carta sofriam essa influência dos gnósticos, onde eles imaginavam que eles eram iluminados. A iluminação significava o conhecimento de Deus. Só que João fala o seguinte: não basta você conhecer a Deus, não basta ser iluminado, tem que andar na luz. Não basta saber a respeito de Deus, não basta ter um conhecimento teórico sobre Deus, tem que andar como Jesus andou. Essa compreensão equivocada dessas pessoas, onde o conhecimento de Deus purificava o espírito, mas o corpo era completamente mau, produzia essa dicotomia, onde eles buscavam conhecimento de Deus, mas tinham uma vida completamente oposta à vontade desse Deus que eles diziam conhecer. E
E como eu falei, meus irmãos, no início, o exemplo de um filho que demonstra afeto, mas não obedece, da mesma forma você não quer ter um filho que vai te obedecer em tudo. Ao chegar no final da sua vida, seu filho se tornou um adulto, ele estudou, ele foi alguém, se tornou um bom profissional, porque ele te obedeceu em tudo, mas esse filho não fala contigo, ele não sabe nada ao seu respeito, ele não tem nenhum tipo de relacionamento contigo. Também não é suficiente. Então, o conhecimento de Deus é fruto do nosso relacionamento, da nossa busca por Ele. João ele está falando sobre isso. Vocês buscam o conhecimento de Deus, vocês buscam a iluminação, mas não basta conhecer a Deus, não basta ser iluminado, mas nós devemos caminhar na luz. Se não fizermos isso, somos mentirosos. Se falamos que conhecemos a Deus, mas não obedecemos a Ele, nós estamos mentindo. De fato, nós não o conhecemos. João está falando que a obediência, o conhecimento de Deus, não é um conhecimento teórico, mas um conhecimento prático. Não é somente um conhecimento teórico, mas esse conhecimento teórico precisa produzir testemunho de vida, conhecimento prático de Deus. Por isso, além do conhecimento, quando nós conhecemos a Deus, sabemos que Jesus é o nosso advogado, que apesar de Deus saber que nós somos livres em Cristo do domínio do pecado, mas nós não somos livres da presença do pecado, que Ele não quer que o pecado seja característica maior na nossa vida, nós somos testados através do amor, através da obediência em amor. João aborda a virtude do amor sendo um teste decisivo entre o verdadeiro e o falso cristão. A influência gnóstica na vida daqueles irmãos produzia não só uma vida que desagradava a Deus, mas também uma indiferença ao próximo, às necessidades físicas e materiais do próximo. Porque se era necessidade material e o propósito do conhecimento de Deus era simplesmente uma purificação espiritual, eu podia ser indiferente à miséria do outro, o problema do outro, a dificuldade do outro, seja de qual natureza for. Porque o que importa é a purificação do espírito. Só que João ele vai, a partir do versículo 5, falar sobre o amor ao próximo. Que o amor ao próximo é um teste decisivo entre o verdadeiro e o falso cristão. E ele fala que se você diz amar a Deus, mas que não vê, e odeia o seu irmão que você vê, você é um mentiroso. Como que esse amor ao próximo está relacionado ao nosso amor a Deus? Aqueles irmãos não compreendiam que o amor não é só de palavras, mas também de ações para com seus irmãos, e isso era ponto fundamental da verdadeira religião. Que isso é ponto fundamental da verdadeira religião, como nós vemos lá na carta de Tiago. Então João ele fala que a evidência do amor a Deus é o amor ao próximo, sobretudo aqueles que Deus também amou. Aí eu quero fazer uma outra comparação. Aqueles que são pais, aqueles que são mães. Você tem um filho que te demonstra afeto, te demonstra carinho, beleza, ótimo. E ele te obedece em tudo, maravilha. Mas só que ele tem outros irmãos. E ele não demonstra amor nenhum aos seus irmãos. Que pai ficaria feliz com o filho que é obediente, que é carinhoso, que demonstra afeto com ele, com seus pais, mas odeia os seus irmãos? Então a vontade de Deus, quando a palavra de Deus nos fala sobre o amor ao próximo, sobretudo o amor a outros cristãos, ele não está falando simplesmente, dando para nós uma regra de boa convivência na igreja, para a igreja funcionar bem, para a gente não ter problema. Então vamos evitar problema, vamos todo mundo se amar, para diminuir o problema, para as coisas andarem melhor. O nosso amor ao próximo também é um ato de obediência a Deus, também faz parte do plano perfeito de Deus para as nossas vidas.
Porque o nosso relacionamento, quando nós compreendemos de forma profunda que nós fomos adotados por Deus como filhos e fazemos parte de uma família, nós vamos compreender que tão importante quanto o nosso relacionamento com o nosso Pai é o relacionamento com os nossos irmãos. Porque os nossos irmãos em Cristo também foram alcançados pelo mesmo amor que nos alcançou. E quando João fala em ódio ao irmão, ele não está simplesmente falando de uma atitude hostil para com o outro. Ele não está falando simplesmente de fazer algo ruim para com o próximo. Mas ele está falando também da indiferença, do não amar de forma concreta. Ódio é também falta de amor prático. A indiferença é uma das formas de ódio mais comum que nós podemos ver. A desculpa, não amo, mas também não odeio, meus irmãos, sob a perspectiva cristã, essa desculpa é vazia. Eu não odeio, eu não amo, mas também não odeio. Essa justificativa, ela é vazia. O ódio se manifesta através da indiferença. E a palavra de Deus nos desafia a viver um cristianismo prático, voltado para o próximo, que demonstra, através de atos, o amor de Deus que nós professamos conhecer. Será que amamos os nossos irmãos a ponto de podermos dizer que não há tropeço para os incrédulos no nosso testemunho? Há 2 semanas atrás eu estava meditando com vocês no livro de Atos, e nós vimos que há uma razão para sermos igreja. Que Deus ele não escolheu para si simplesmente indivíduos, mas Ele tomou para si um povo, para que através desse povo o seu caráter seja demonstrado ao mundo. Deus demonstra o seu caráter para o mundo através da igreja. Então, a nossa comunhão, o nosso amor ao próximo, o nosso amor aos nossos irmãos em Cristo, é uma forma de testemunho cristão, faz parte do plano de Deus, do plano redentor de Deus. Não é simplesmente uma regra de boa convivência. E quando não há amor prático na vida dos irmãos em Cristo, o nosso testemunho se torna pedra de tropeço para os incrédulos, como João diz aqui. Percebemos que os nossos esforços para amar o outro nos conduz mais e mais a ter uma vida santa, sem tropeços. Esse trecho da carta, a partir até o versículo 10, a partir ali do versículo 8 até o 10, sugere para nós também um exame próprio. Se o amor e ódio, meus irmãos, são bastante reveladores da minha situação diante de Deus, será que eu não deveria tomar tempo para avaliar honestamente como anda a minha vida espiritual? Porque o que João está falando é que o amor e o ódio ao outro, essa relação de amor e ódio, ela revela a minha situação diante de Deus. Porque ele diz que há uma incompatibilidade em dizer que ama a Deus que não vê, mas odeia o irmão que vê. Então esse trecho da carta sugere a cada um de nós, a mim e a você, um exame próprio de como anda o nosso relacionamento com Deus, quando nós examinamos como anda o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Esse é o teste do amor. Testa o nosso relacionamento com Deus, é testado através do nosso relacionamento com o outro. Aí você pode pensar assim, poxa, mas que Deus tirano, que fica nos testando. Meus irmãos, nós somos testados, porém encorajados. A partir do versículo 10, e eu vou reler, a palavra de Deus diz, quem ama seu irmão
permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Aí, a partir do versículo 12, João ele começa a encorajar todos aqueles irmãos a partir desse teste do amor. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. O encorajamento aos mais jovens. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aqueles que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Somos testados, mas somos também encorajados. Irmãos, nós não podemos desanimar quando nós somos testados e provados pelos critérios da palavra de Deus. Quando nós formos testados e provados pelos critérios da palavra de Deus e formos, sobretudo, reprovados. Nós não podemos desanimar diante desse fato. Se formos crentes verdadeiros, ao sermos testados, nós seremos despertados para uma correção, para nos corrigirmos e nos dedicarmos a uma vida mais santa e devotada ao serviço a Cristo. Um dos maiores encorajamentos que podemos receber em tempo de desânimo é rever aqueles pontos básicos e fundamentais da nossa posição diante de Deus. Que nós somos culpados. E se não tivermos o nosso defensor, o nosso advogado, Jesus Cristo, nos defendendo, se a nossa culpa não for colocada na obra redentora de Cristo, nós estamos perdidos, que a nossa condição sem Cristo é uma condição de morte, uma condição de escravidão do pecado. E quem é escravo, meu irmão, não tem vontade própria. A vida sem Cristo, há uma falsa sensação, há uma ilusão de que há liberdade sem Cristo. Mas todas as nossas ações, mesmo que com aparente virtude, sem Cristo, são influenciadas pelo pecado. Mas em Cristo, apesar de continuar convivendo com a presença do pecado, e isso só vai acabar quando nós estivermos na eternidade, que aí seremos livres, não só do domínio, mas também da presença do pecado. Em Cristo, nós somos capacitados para dizer não ao pecado e obedecer a Deus. E isso é muito mais do que uma obediência pelo medo, mas um teste, um resultado do amor de Deus por nós. Então, quando nós estamos desanimados e somos testados e até mesmo reprovados pelos critérios da palavra de Deus, nós nos lembramos que nós conhecemos a Deus, assim como João relembra aqueles irmãos que Jesus é o nosso advogado, aquilo que Ele fez por nós, que além de morrer por nós, Ele nos defende diante do Pai. Nós nos relembramos da nossa situação diante do Pai, que somos perdoados, que nós vencemos o maligno, e que pela palavra de Deus, que está em nós recobramos as nossas forças, apesar de qualquer dificuldade. Irmãos, o Evangelho nos concede tudo que nós precisamos para viver uma forma agradável a Deus. Viver de uma forma agradável a Deus. O Evangelho nos concede tudo para vivermos plenamente felizes nesse mundo. É através do Evangelho que nós recebemos perdão, conhecimento de Deus, experimentamos o amor de Deus, experimentamos a ausência do medo, experimentamos a ausência do medo através de um relacionamento de um Deus amoroso e não de um Deus tirano. Então, amar a Deus implica em obediência. E obedecer a Deus é muito mais do que guardar de forma teórica os seus mandamentos. Mas obedecer a Deus como um pai.
E obedecer um pai implica não só em demonstrar carinho, ter relacionamento, mas também obedecer e amar os seus irmãos. Porque isso é exatamente o que nós, pais e mães aqui presentes, esperamos dos nossos filhos. Irmãos, não espere ter vontade de amar alguém. Sobretudo, amar alguém que Deus também amou, assim como Ele te amou. Não espere sentir esse desejo do seu coração. Porque se você esperar pelo seu desejo próprio para fazer isso, você não vai ter esse desejo. O amor de Deus por nós não foi fruto de um sentimento, mas de uma decisão. O amor de Jesus por nós foi um amor obediente. Antes de ser crucificado, Jesus falou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas, sobretudo, seja feita a tua vontade. Jesus, ele não foi para a cruz por conta de um sentimento, mas como fruto de uma obediência ao Pai. Então, o nosso amor ao outro é muito mais do que um sentimento. Eu vou esperar eu sentir vontade de amar o meu irmão em Cristo. Não. O nosso amor ao próximo não pode ser fruto de sentimento, mas fruto de uma obediência, fruto de uma decisão de obedecer ao Pai. Quando o nosso amor é fruto do nosso sentimento, do nosso coração, simplesmente, esse amor vai ser fruto do pecado, porque as nossas ações próprias são influenciadas pelo pecado. Nós precisamos amar ao próximo em obediência a Deus, assim como Jesus nos amou em obediência ao Pai. Porque em nós também não havia virtude alguma que nos fizesse merecedores do amor de Deus. E às vezes nós procuramos virtude no outro para poder demonstrar amor. Enquanto a razão de amarmos uns aos outros não é a virtude do outro, mas é o amor de Deus por nós e o nosso amor a Ele. Vamos orar? Pai de amor, nós te agradecemos porque somos alvo do Teu amor. Te louvamos, Senhor Deus, porque Jesus Cristo é o nosso advogado, que não só nos defende, mas também paga a nossa dívida. Obrigado, Senhor Deus, porque a obra de Cristo é colocada em nós. O Senhor satisfez a sua justiça na obra redentora de Cristo, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. É por isso que nós temos liberdade de poder te adorar. É por isso que nós temos liberdade de poder cantar louvores ao teu nome e ter um relacionamento contigo. Mas que esse relacionamento ele não seja vazio, Senhor Deus. Que cada um de nós aqui que um dia teve um encontro contigo, que a gente se lembre que Jesus Cristo, nosso defensor, nos amou de forma sacrificial. E o nosso amor ao Senhor implica obediência. Obediência na forma como nós vivemos, na forma como nós tratamos o outro e na forma como nós nos relacionamos contigo. Se porventura há pessoas aqui, Senhor, que ainda não experimentaram esse amor, que talvez tinham uma ideia equivocada, que talvez imaginasse que a salvação deles, Senhor Deus, dependia do seu esforço próprio, daquilo que eles fazem. Que nessa noite essas pessoas possam compreender que é Jesus que paga a pena por eles. É Jesus que paga a dívida, Senhor Deus, que está sobre a vida deles. E que em Cristo nós somos livres. Que em Cristo somos libertos. Que a salvação, Senhor Deus, é a certeza da eternidade, mas também é a libertação do domínio do pecado no presente. Que o Senhor possa abrir esses corações e essas mentes e renovar essa certeza no coração e na mente de cada um de nós que está aqui. No nome de Jesus. Amém.